Então, pessoal, no último encontro, que foi presencial lá na UERJ, nós começamos entre outras coisas, a ver a noção de limite, né? Então, deixa eu colocar isso aqui, frisar isso, então, limite. Então, já no último encontro, nós falamos sobre limite, que começamos a entrar no cálculo em si, né? Então, vou lembrar aqui, basicamente, o que nós fizemos sobre limite no último encontro. Então, a gente considerava uma função definida em um intervalo em torno de x0, mas lembra que exceto possivelmente em x0. E qual é a razão disso? É que eu quero tomar valores de x arbitrariamente próximos de x0, só que pode acontecer da f de x não estar definida em x0. Tá? E aí a gente quer definir o limite mesmo nesse caso. Então, eu vou tomar esse tipo de função, definindo esse tipo de intervalo. Eu vou dizer também que a função, nesse caso, a gente vai dizer que o limite quando x tende a x0 da f de x é igual a L, se o quê? Se eu consigo fazer f de x arbitrariamente próximo de L, quando x torna-se arbitrariamente próximo de x0. Ou seja, a notação ela é sugestiva e é de propósito, tá? A gente quer que esteja sugestionado aqui esse fato da f estar se aproximando do L à medida que o x está cada vez mais próximo de x0. Então, eu vou voltar no exemplo aqui que nós vimos em aula. Nós começamos com a função x2 menos 1 sobre x menos 1. Observa que o domínio da f são GA de menos 1. Eu tenho que excluir o 1 porque o denominador não pode ser anulado. E nós vimos que o limite dessa função, quando x tende a 1, a gente fez a tabela, né? Parecia que quando x está cada vez mais próximo de 1, a função estava se aproximando do 2. E, de fato, nós observamos que isso ocorria por quê? Então, primeira coisa importante, quando você faz um limite da f, né? Aqui eu estou calculando o limite da f de x, fica sempre implícito. Você sempre lê isso aqui. Aqui era até importante colocar um passo antes aqui, que eu não fiz, eu vou fazer aqui, que é o seguinte. Eu quero calcular o limite quando x tende a 1 da f de x. Está dando um eco aqui. Ele está com o som ligado? Acho que não, né? O som do meu tablet. Deixa eu só verificar aqui para ver se está mutado também. Engraçado. Tá. Para você está ok, né? Tá bom. Então, vou dizer que o limite quando eu quero calcular o limite quando o x tende a 1 da f de x. E aí é importante já ler isso aqui como o x é diferente de 1. Tá? Quando o x vai para 1, tomando os valores arbitrariamente próximos de 1, porém diferente de 1. Isso é muito importante. Porque para todo x diferente de 1, a f de x simplesmente é dada por x² menos 1 sobre x menos 1. Aí, o que a gente pode fazer com a x² menos 1 sobre x menos 1? Eu posso fatorar o numerador, observar que o numerador é x menos 1 vezes x mais 1. Para todo x diferente de 1, observa que o x menos 1 é não nulo, então eu posso simplificar o x menos 1 do numerador com o denominador. Então, no fundo, eu estou tomando o limite dessa função aqui, olha. X mais 1, quando x tende para 1, isso vale 2. A gente viu que isso é simplesmente 1 mais 1, que vale 2. Então, eu volto a fazer aquela observação importante, que é o limite não depende de f de x0. Tá? E até mesmo a função pode não estar definida em x0, que é o caso aqui desse exemplo. Nesse exemplo, o f de 1 não existe, em princípio, porque o 1 não está no domínio da f. Então, isso aqui é muito importante, tá? A maneira que você muda o f de 1, você pode redefinir a função colocando o f de 1 em outro ponto, não vai mudar o valor do limite, que não importa o f de 1. Então, propriedade.
A primeira eu nem cheguei a comentar em aula, mas aqui eu aproveitei para lembrar, é que o limite, quando existe, é único. Ou seja, não pode ocorrer do limite ir para 10 e ir para 20. Tá? Se o limite existe, o valor que ele está convergindo é único. E a gente viu que a propriedade da soma e da subtração que diz, se eu tenho que o limite da f, quando x vai para x0 é L, e o limite da g é M, então o limite da soma ou da subtração vai ser L mais ou menos M, e do produto vai ser o produto L vezes M. E só frisando mais uma vez que é muito natural essas duas propriedades 1 e 2. Por quê? Ora, se a F está ficando cada vez mais próximo da L e a G da M, aqui eu esqueci de botar o subíndice, né, do limite, né? Não é nada surpreendente que a soma ou a subtração vai se aproximar de L mais ou menos M. Se a F está cada vez mais próxima do L e a G do M, é esperado até que o produto vá convergir para L vezes M, já que a F está cada vez mais próxima de L e a G de M. E é exatamente isso que essas duas propriedades estão garantindo para a gente. Vamos lembrar aqui dois exemplos básicos que nós vimos, né? Que o limite da constante é a própria constante natural, né? Porque a função constante é o gráfico aqui, é a reta horizontal. Qualquer que seja o x0, se eu estou me aproximando do x0, a f está se aproximando da função do valor c. A gente poderia até dizer mais, né? Não só como está se aproximando, como a f já é igual a c, quando o x está próximo de x0. Porque a função é constante. Então, o limite da constante é a própria constante. E da função y igual a x, aqui eu tenho y igual a c, aqui eu tenho y igual a x. Da função y igual a x, eu tenho que o limite da função é o próprio x0, né? Que eu vejo aqui, ó, quando o x está se aproximando do x0, a y igual a x está se aproximando também do x0, já que y igual a x. Então, o limite de x0 da função x é o próprio x0. E aí, a gente observou uma coisa que eu fiz em geral, mas eu vou fazer aqui, relembrar primeiro no caso de um polinômio quadrático, que é o seguinte: se você tem um polinômio de segundo grau, eu quero tomar o limite desse polinômio. Usando as propriedades de soma e produto, eu posso usar a propriedade da soma duas vezes. Eu tenho que o limite desse trinômio aqui é o limite de ax2 mais limite de bx mais limite de c. Já que cada um desses limites aqui existe. Certo? O limite desse primeiro fator, a gente pode tirar o a, ou você, se você quiser, você faz que é o limite de quando x tende para x0 de a, que é o próprio a, e o x2 você encara como x vezes x. Então você vai ter o limite quando x0 vai para x, vezes quando o limite de x0 vai para x. O b você tira aqui, então vai ficar limite quando x0 vai para x, mais o limite quando x0 vai para de c é o próprio c. Isso aqui vai para x0, a gente acabou de observar, esse e esse aqui também. Então, isso vai para x0 ao quadrado, mais bx0 mais c. Se você reparar bem, isso aqui é o próprio polinômio avaliado em x0. Tá? Eu não coloquei, mas eu poderia até colocar observação 3 aqui. Então, multiplicação por escalar. É que o limite, quando x vai para x0, de c vezes f de x, é c vezes L. Ou seja, você pode tirar a constante do limite e passar multiplicando, tá? E é claro, você garante isso porque você pode encarar C como a própria função constante igual a C e usar a propriedade de cima do produto. Então vai ficar limite de C, que é o próprio C, vezes o limite de F, que é L, vai ficar C vezes L. Tá?
Em resumo, pessoal, se eu tiver um polinômio, p de x de segundo grau, o limite, quando x vai para x0, é a própria p de x0. E a gente viu que das propriedades 1 e 2, se eu tiver, na verdade, um polinômio qualquer, fazendo algo bem parecido com o que nós fizemos aqui no segundo grau, você vai ver que o limite do polinômio nada mais é do que o polinômio avaliado em x0. Para o segundo grau fica bem claro isso, né? Porque, olha só, vamos fazer um exemplo aqui. A equação do segundo grau vai ficar algo parecido com isso, se a concavidade for para cima, ou parecido com isso aqui, se a concavidade for para baixo. Tá? Vamos apagar esse segundo, vamos considerar esse. Primeiro caso. Aqui, olha, está o x0, aqui está o p de x0. Que é igual, no caso, a ax0 ao quadrado, mais bx0, mais c. E é claro, fica bem claro isso, né? Que conforme o x está se aproximando do x0, a f de x, que no caso é o p de x, está se aproximando do p de x0. Então, isso ocorre porque a P é o, digamos, eu vou chamar aqui informalmente, daqui a pouco a gente vai formalizar esse conceito, é uma função bem comportada, que a gente vai dizer que é uma função contínua. Eu cheguei a comentar em sua aula rapidamente. Função contínua é aquela aqui para desenhar o gráfico, você não tira no caso aqui, o pincel do tablet, ou o pilô do quadro, né? Ela não tem saltos, digamos, ela não faz esse tipo de coisa aqui, ó. Então, isso que eu estou chamando de função bem comportada, no sentido que ela não tem interrupções. Ou seja, é contínua, né? Quando você pensa em alguma coisa contínua, é exatamente isso, que não tem interrupções. Então, polinômio é um caso particular disso. E aqui você tem um outro caso parecido com uma função contínua, algo parecido com isso aqui, ó, com esse caso. Eu desenho o gráfico e não tiro o pilô do quadro, sem interrupções. Então, para todos esses tipos de casos, você vai ter que o limite quando x tende para x0 da f de x é o próprio f de x0, quando a f está definida aí no x0. Tá? Então, é um caso particular. Então, a gente ganhou com isso que polinômios, para calcular o limite, é muito simples. Basta você fazer o polinômio aplicado no valor. Então, vamos continuar as propriedades aí. Isso agora vai ser novo que eu vou fazer. Então, você também tem a regra do quociente, ou da razão. Não estou chamando de regra, né? Eu vou botar simplesmente quociente. Que diz o quê? Então, lembra que o limite da f é L e o limite da g é M. Então, o limite quando x tende para x0 da f de x do bg de x, adivinha? A f está se aproximando do L, a g está se aproximando do M. Então, o limite da razão vai ser simplesmente a razão dos limites. Mas aqui tem uma condição importante, tá? Desde que o M, você pode usar essa regra quando o M é não nulo, né? Porque se o M for zero, você não pode dividir por zero. Falar L sobre zero, isso não está definido, tá? Então, desde que o M seja não nulo, você pode usar essa regra aí. Então, vamos ver um exemplo. Então, limite, exemplo, da regra do quociente. Limite, quando x tende para 1, 5x ao cubo mais 1 sobre 2x menos 3. Ora, como o limite do numerador existe, é esse limite aqui, e o denominador também, é esse limite. Quando a gente também escreve isso, a gente está abusando aqui um pouco da... É um abuso, assim, bem tolerável, né? Porque a gente está, no fundo, a gente não sabe... Para usar a regra do quociente, o denominador tem que ir para um limite não nulo. Mas quando eu escrever essa igualdade, eu não sei se o denominador ainda vai com limite não nulo.
Mas eu vou verificar logo a seguir, tá? Porque o limite do numerador, quanto é que é? Como o numerador é um polinômio, nós acabamos de ver que para calcular o limite de um polinômio, basta fazer o polinômio aplicado no ponto. Como o denominador também é um polinômio, basta fazer o denominador aplicar o polinômio denominador aplicado no ponto 1. E também já estou usando que isso de fato é não nulo, né? Isso aqui, denominador, é não nulo, que vale -1. Mas é um certo abuso que a gente acaba cometendo e bem tolerável. Não está abusando tanto assim, digamos, né? A gente está verificando logo em seguida. Então vai ficar o quê? Vai ficar 6 sobre -1 e dá -6. Exatamente. 6 sobre -1, que é -6. Tá? Então, usando a regra do quociente, a gente tem isso. O que mais a gente pode falar? Eu vou chamar de regra da potenciação. Que diz o seguinte: o limite, quando x tende para x0 da f de x elevado a r sobre s, é igual a L elevado a R sobre S. Aqui eu estou considerando que o R e o S são inteiros. A gente vai ver um exemplo em seguida. E que o S, é claro, é não nulo porque está dividindo. Isso vai valer o quê? Desde que L elevado a R sobre S tenha sentido. Ou seja, esteja definido, né? Isto é, seja um valor real. Ah, professor, quando isso poderia não acontecer? Por exemplo, pega o. Então, vou fazer aqui um exemplo. Pega o R igual a 1, o R igual a -1, o S igual a 2, tá? E o L igual a -1. Melhor, o R igual a 1 mesmo, nem precisa ser -1. R igual a 1, S igual a 2, o L igual a -1. Deixa eu apagar aqui, -1. Aí você teria que -1 elevado a meio. Isso aqui é a raiz de -1, não está definido. Então, tem casos que o L elevado a R sobre S não está definido. Mas desde que esteja bem definido, o limite vai convergir para L elevado a R sobre S. Tá? Então, um exemplo. Limite, quando x tende para 2, de raiz de x quadrado mais 5x menos 1. O que diz a propriedade? Novamente, eu vou abusar aqui, porque eu já vou colocar a raiz do limite sem saber se o limite é um número não negativo ou não, né? Lembra, para você falar em raiz quadrada de alguém, esse alguém tem que ser não negativo. Então, a propriedade garante que vai ser isso desde que o limite de x quadrado mais 5x menos 1 seja não negativo. Mas é o caso, né? Que, novamente, ali você tem um polinômio, então basta você fazer o AF, o polinômio aplicado no ponto, então vai ficar 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 menos 1, que vai ficar o quê? Raiz de 13, né? 2 ao quadrado, 4, com 5 vezes 2, 10, 14, menos 1, 13. Fica a raiz de 13. Então, um caso particular bem comum disso que ocorre é o seguinte, eu vou escrever aqui. Então, OBS, ele decorre exatamente dessas últimas duas propriedades que nós escrevemos, só que como é bem comum, acho que vale a pena destacar. Então, sejam P de x e Q de x dois polinômios,
Então, eu tenho, então, que o limite, quando x tende para x0, dá p de x sobre q de x. P de x sobre q de x é o que a gente chama de função racional, tá? O que é função racional? Quociente de polinômios. Então, isso vai ser P de x0 sobre Q de x0, se o Q de x0 é não nulo. Por quê? Porque o limite da razão é a razão dos limites. Como é um polinômio, o limite do numerador é simplesmente o P de x0. O limite do denominador é simplesmente Q de x0. E se o Q de x0 é diferente de zero, portanto, o limite do denominador é diferente de zero, você pode usar a propriedade. Tá? Mesma coisa da função aqui. Poderia fazer até com uma raiz mais geral, mas vou fazer só com a raiz quadrada, para ilustrar. O limite da raiz quadrada de p de x é a raiz quadrada de p de x0, se o p de x0 é maior ou igual a zero. Porque nesse caso, o p de x vai convergir para o p de x0. Se o p de x0 é maior ou igual a zero, portanto, o limite vai ser raiz do p de x0, usando essa propriedade aqui, 4 da potenciação. Tá? Estou fazendo o caso R igual a 1, S igual a 2. A condição aqui para fazer sentido, o L tem que ser maior ou igual a zero. Tranquilo? Tá, então agora a gente vai começar a entrar num tipo de limite que é bem comum, tá? Porque, olha só. Vamos voltar aqui, olha. Deixa eu ver se eu volto no exemplo aqui. Isso, eu vou voltar nesse exemplo aqui. Beber uma água aqui. Esse exemplo aqui, digamos, para vocês que vão fazer prova, seria o exemplo dos sonhos. Por que o exemplo que eu estou chamando de exemplo dos sonhos? Porque se eu tiver um limite desse tipo e o denominador é não nulo, basta fazer, então, a substituição de x do numerador e x do denominador, e você vai ter o valor do limite. É o mais simples possível. Ou seja, esse limite já está determinado. Basta você fazer avaliar o numerador sobre o denominador e acabou. Um outro exemplo, ó. Limite de x tendendo a 1, x quadrado menos 2x mais 1, sobre raiz de x mais 1. Novamente, esse é um exemplo dos sonhos. Por quê? Olha, o numerador é um polinômio. Então, basta você avaliar o polinômio, tá? O numerador no valor 1. E aí, vamos ver se o limite denominador é não nulo, tá? Então, como é que eu observo isso? Como x mais 1 vai para 2, a raiz de 2 está definida, a gente acabou de ver que isso aqui vai para a raiz de 2. Então, eu posso usar aquela propriedade o limite da razão é a razão dos limites, porque o denominador está indo para um número não nulo. E aí, isso aqui é o quê? Quanto vale o numerador? O numerador vale 0 sobre raiz de 2. Isso é 0. Então, toda vez que eu tenho um limite, a tendência natural que você tem que fazer logo de cara é substituir os valores que você está tomando limite, tanto no numerador quanto no denominador, para ver se é alguma coisa já da forma L sobre M com M não nulo. Se for, acabou. O problema é que vários limites que vocês vão ter que calcular não são dessa forma. É o que a gente chama de indeterminação. Então, deixa eu colocar isso aqui. Vamos ver vários exemplos. Então, a observação é que 0 sobre 0 é indeterminado. Mas aqui ainda tem sim uma sutileza, que é a seguinte. 0 sobre 0 não é número. Por que não é número? Porque você não faz sentido você dividir por 0.
inclusive o zero, tá? De onde vem essa história que zero sobre zero é indeterminado? Classicamente, ele vem desse sistema aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que você tem um sistema 2x igual a 4. Ora, esse sistema é determinado, possível e determinado, porque eu tenho o quê? X igual a 2. Um sistema impossível é esse aqui, ó. 0 vezes x igual a 3. Esse sistema é impossível. Por que é impossível? Porque 0 vezes x é igual a 0. 0 vezes x é igual a 0 jamais vai ser igual a 3. Vai ser sempre diferente de 3. Então, o sistema é possível. Então, isso aqui é um sistema possível determinado. E agora eu vou dar um sistema possível indeterminado, que é esse aqui, ó. 0 vezes x igual a 0. Esse sistema é possível indeterminado. Por que isso? Porque todos os números reais são soluções desse sistema. Qualquer x que você coloque ali, ó, x igual a 1, 0 vezes 1 é igual a 0, portanto 1 é a solução. X igual a 2, 0 vezes 2 é igual a 0, 2 é a solução. X igual a menos π, 0 vezes menos π é igual a 0, menos π é a solução. Então, esse sistema é possível indeterminado. E aí as pessoas fazem a confusão, e ficou esse jargão, digamos, de daqui tirar que 0 sobre 0 é indeterminado. Mas você não pode passar o zero dividindo, porque não faz sentido isso, né? Tá? Mas essa confusão, digamos, e a gente costuma falar isso, né, às vezes, digamos que não é muito adequado, porque 0 sobre 0 não é um número, mas vem daí. Na questão aqui de limites, isso também aparece, porque a gente diz que isso vai corroborar o fato do 0 sobre 0 ser indeterminado. Por que a gente diz que 0 sobre 0 é uma indeterminação? Porque, em princípio, 0 sobre 0, o limite pode ir para qualquer coisa, qualquer valor real, inclusive também não existir. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, tá? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, muito simples, de um limite que, em princípio, é da forma 0 sobre 0, ou seja, se eu for substituir o numerador pelo valor do limite, o denominador vai dar 0, e esse limite vai para 3, na verdade. Como é que eu vou criar esse limite? Vai ser esse aqui, ó. Vê se você concorda. Limite de x indo para 1 de 3x menos 1 sobre x menos 1. Ora, esse limite, se eu for substituir o numerador e o denominador, como eu falei anteriormente, você vai achar que é o quê? É 3, 1 menos 1 sobre 1 menos 1, que é 0 sobre 0. Então, isso aqui a gente chama de indeterminação. Isso significa que o limite existe? Que é melhor, isso significa que o limite não existe? Não. Significa que eu vou ter que estudar um pouco mais essa função para saber o valor real do limite. Então, por exemplo, como é que a gente poderia fazer para saber para onde essa função vai de fato? Ora, você pode simplificar aqui ó, o x menos 1 com x menos 1. Lembra que quando você toma esse limite, o x é diferente de 1. Para perceber que isso aqui é o limite, nada mais é do que o limite quando x vai para 1 da função constante igual a 3, que vale 3. Tá? Então, esse limite existe e vale 3. Mas ele, em princípio, era uma indeterminação. Por quê? Porque quando eu substituía um no numerador e um no denominador, ficava 0 sobre 0. Isso que eu fiz com 3, eu consigo fazer com qualquer real. Ó. Limite de x indo para 0, por exemplo, de cx sobre x.
Isso, em princípio, se eu for substituir, fazer o limite, digamos, da forma mais natural possível, seria c vezes zero sobre zero, que dá zero sobre zero, que é a indeterminação. Tá? Só que esse limite eu consigo resolver facilmente o quê? Observar que ele é o limite quando x tende para zero. Eu posso cortar o x, ó, porque x é não nulo, né? Você simplifica o x, então fica o limite de c, que é c. Ou seja, quando você tem uma coisa zero sobre zero, impossível, em princípio, ela pode ser qualquer valor real. Eu estou mostrando isso para vocês aí. Ó. Esse c pode ser escolhido qualquer. Assim como eu escolhi 3 ali em cima, você pode escolher qualquer C real, o limite vai dar C. Só que em princípio era uma indeterminação. Por que a gente fala que é indeterminação? Porque substituindo o zero em cima e embaixo, fica zero sobre zero. Pode ser que não exista também, tá? Como é que eu daria um exemplo que não existe? Então, por exemplo, limite quando x tende para zero de x quadrado sobre x a quarta. Ora, isso aqui é o quê? Em princípio, eu vou substituir o x por zero em cima e embaixo. Fica zero sobre zero, que é uma indeterminação. Mas esse limite aqui, vamos ver que ele não existe. Lembra que o x é não nulo. Sempre importante observar isso. Isso é o limite quando x vai para zero de 1 sobre x ao quadrado. E a gente mostrou na aula passada que esse limite não existe. Deixa eu lembrar aqui o que está acontecendo com esse limite. Lembra, a função 1 sobre x ao quadrado era aquela que o gráfico fazia algo parecido com isso aqui. Ó. A função, conforme o x se aproxima do zero, a função fica cada vez maior em módulo. 1 bilhão, 1 trilhão, um quadrilhão. Então, o limite não vai nem para nenhum valor L real. A gente vai dizer daqui a pouco, tá? Esse limite é mais infinito. Que a função cresce indefinidamente quando o x se aproxima do zero. Tá? Então, não se preocupe com esse mais infinito por enquanto, que isso é só mais para frente. Mas, em princípio, ou seja, eu estou mostrando uma outra determinação que o limite não existe. Esse limite, a gente comentou até na aula passada, não existe esse limite. Né? Ele não vai para nenhum número real, por isso a gente diz que ele não existe. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver vários exemplos de como você resolver a determinação do seu limite. Tá? Então, vamos ver vários exemplos disso. Então, vamos ver o primeiro aqui. Então, ó, limite quando x vai para 2. Ah, só observando, eu vou voltar um pouco lá em cima, olha. Se você reparar bem, isso aqui já era uma determinação. Ó. Se você fizesse esse limite aqui, ele dá zero sobre zero, porque fica 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. E a gente já eliminou a determinação aqui, ó, cortando, simplificando x menos 1 com x menos 1. Tá? Então, esse limite já era uma determinação, só que eu não tinha usado esse termo ainda, por isso você também não tenha percebido. Então, o limite quando x tende para 2, x quadrado menos x menos 2, sobre x quadrado menos 6x menos 8, mais 8. Tá? Então, quanto a esse limite? Olha,
A coisa mais natural a que fazer, em princípio, é o quê? Você substituir o 2 em cima e embaixo. Porque se o denominador não for nulo, quando eu substituo x igual a 2, acabou. Eu posso usar a regra do quociente, tá certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 ao quadrado, menos 2 menos 2. 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 8. Isso, infelizmente, fica zero sobre zero, né? Fica 4 menos 2, que é zero. 4 mais 8, 12. Com menos 12 ali, do 6 vezes 2, fica zero. Isso aí é uma indeterminação. Como é que a gente vai resolver uma indeterminação? Ora, vamos fatorar esse polinômio. X quadrado menos x menos 2. Uma vez que eu tenho a raiz, eu já sei que 2 é raiz. Por quê? Porque eu substituí o x igual a 2 ali em cima e, e vi que era raiz. Você pode também tirar por soma e produto, né? Isso aqui tem a ver lá com a lista zero. A soma vale 1, o produto das raízes vale menos 2. Quem são as raízes? Aqui eu nem preciso adivinhar tanto assim, porque eu já sei que uma raiz é 2. Porque eu substituí o 2 ali em cima e zerou. Como uma raiz é 2 e o produto é menos 2, a outra vai ser menos 1. Então as raízes são 2 e menos 1. Então aqui eu tiro que as raízes são x1 igual a 2, x2 igual a menos 1. Então, portanto, isso se fatora como? Como o coeficiente líder já é 1, isso vai se fatorar em x menos 2, x mais 1. Tranquilo? Tá tudo bem aí, pessoal? Estão acompanhando? Tá. E o denominador? Sim. Que bom, tá bom. E o denominador? O denominador é x quadrado menos 6x mais 8. X menos 2 vezes x mais 4. Isso. A outra raiz é 4, né? X menos 2 vezes x menos 4, né? Olha, você pode tirar a soma novamente. A soma é 6, produto é 8. Uma raiz, claro, olhando 6 e 8, acho que não é muito difícil adivinhar que é 2 e 4. Só que eu já posso usar que 2 é uma raiz que eu já sei que é raiz. Por quê? Quando eu substituir 2, olha, zerou. Zerou aqui, ó. Então, uma raiz é 2, o produto é 8, a outra é 4. Então, isso aqui vai ser x menos 2, x menos 4. Então, com isso, o limite original que eu quero calcular, eu copiar ele aqui de novo, vai ser o quê? O limite quando x tende para 2. O numerador a gente tinha visto que é x menos 2, x mais 1. Denominador Isso vai dar 3 sextos, simplificando, dá meio. vai dar meio, vamos ver. X menos 4. Aqui, olha, observa que sempre é importante lembrar que o x é não nulo, né? Então, no fundo, aqui você está cortando algo não nulo. Eu já resolvi, professor. Já foi? X mais 1 sobre x menos 4. Isso dá 3. Agora sim, eu eliminei a determinação, porque o denominador não se anula mais quando x é igual a 2. Então fica 3 sobre menos 2, que é menos 3 meios, né? E acho que eu errei o sinal sem querer querendo, professor. Fui rápido demais. Embaixo é menos 2, não é 2. Tem que tomar cuidado. Então fica menos 3 meios, né? Tá? E aí você resolveu o limite. O que era uma determinação impossível, ou melhor, o que era uma determinação em princípio, zero sobre zero, existe o limite, vale menos 3 meios. Vamos ver mais um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu já passo para esse. Vou ver outro exemplo aqui. Limite, quando x tende para 1,
x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1. Como é que se resolve esse limite? Ora, primeira tentativa, eu vou substituir o 1 em cima e embaixo. Se o denominador não vai para zero, acabou. Eu uso a propriedade do quociente. Observa que aqui eu usei a propriedade do quociente, né? Melhor, antes, né? Aqui. Só que, infelizmente, isso é zero sobre zero de novo, né? Infelizmente, esse limite é zero sobre zero. E aí? E aí, a gente vai usar... observa, antes lá era um polinômio de segundo grau. A gente conseguia fatorar o polinômio, né? Dadas as raízes. Aqui é um polinômio de grau 3. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Então, eu vou lembrar aqui um resultado que imagino que você tenha visto no ensino médio ou em algum momento da sua vida estudantil, que é o seguinte. Seja p de x um polinômio, tá? Tal que, eu vou supor que A é uma raiz do p de x, p de A é igual a zero. Então, a gente chama de raiz, né? Que anula o polinômio. Então, p de x é divisível por x menos A. Ou seja, existe um polinômio q de x, e esse q de x vai ter um polinômio 1 a menos que o grau de p de x, tá? O grau de q de x vai ser uma unidade menor do que o grau do p de x, tal que p de x é igual a x menos a vezes q de x. Ou seja, toda vez que um polinômio tem a como raiz, o x menos a é um fator do polinômio. É isso que está falando nessa observação aí. E aí, como é que a gente pode usar isso? Ou seja, eu quero encontrar quem é esse q de x. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando divisão polinomial. Eu vou lembrar aqui também um método que eu acredito que você já tenha visto também alguma vez aí na sua vida, tá? Eu poderia também, para os interessados, vocês podem procurar por método de Briot-Ruffini no Google, você acha facilmente aí sobre isso. Acho que é com 2 Fs. Que o método de Briot-Ruffini é quando você quer dividir um polinômio por um polinômio de grau 1, da forma x menos a. Eu vou fazer aqui divisão polinomial, que serve para você dividir um polinômio qualquer por um outro de grau qualquer, tá? E aí você vai ter o resto e o quociente. Ao invés de fazer 2 métodos, eu vou fazer um que serve para não só quando o divisor tem grau 1, mas para grau qualquer. Então, olha só, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Olha lá o numerador do seu limite que você quer calcular. Eu vou chamar de p de x aquele polinômio lá. Ou seja, p de x é igual a x ao cubo menos 3x mais 2. E o que nós mostramos ali em cima? A gente observou que o p de 1 era zero. Aquela conta ali que anulava o numerador diz para você que o p de 1 é zero. Então, o que disse essa observação? Que você consegue escrever p de x, que é x ao cubo menos 3x mais 2, como x menos 1 vezes um outro polinômio q de x, que vai ser de grau 2. A gente vai achar esse q de x. E aí vamos fazer a divisão polinomial aqui. Como é que a gente faz isso? Então é bem parecido com divisão de números naturais. Então você vai colocar aqui o seu... acho que eu esqueci o termo. Chama dividendo
Isso. Dividendo é o x ao cubo menos 3x mais 2. O divisor é o x menos 1. Eu vou achar o quociente aqui, o q de x. E o resto vai aparecer aqui. O r de x. E o resto vai ter que ser zero, porque já que tem a divisão, né? Já que é divisível, esse resto vai ser zero. Então, como é que vocês fazem isso? Como é que a gente faz isso? Então, eu vou pegar o monômio de mais alto grau do dividendo, que é x ao cubo, e vou dividir pelo o monômio de mais alto grau do divisor, que é x menos 1. Então, vai ficar x ao cubo por x, x ao quadrado. E aí eu vou calcular o resto, parecido com o que a gente faz para naturais. Então, você vai multiplicar x ao quadrado por x menos 1, vai passar para lá com o sinal de menos. Então, x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Então, vai para lá como menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 é menos x ao quadrado. Vai para lá com o sinal trocado, ou seja, mais x ao quadrado. Somou. Então, quando você soma, vai dar o quê? X ao quadrado menos 3x mais 2. Então, você tem um resto. Tá? Daí, dessa etapa, já dá para concluir o seguinte. Olha, x ao cubo menos 3x mais 2 é x menos 1. O divisor vezes o quociente, mais o resto x quadrado menos 3x mais 2. Acontece que eu não quero parar aí. Por quê? Porque eu consigo continuar dividindo. X ao quadrado menos 3x mais 2 tem grau maior que x menos 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou escrever aqui, vou pegar o monômio de mais alto grau do x ao quadrado, está aqui. Não, do resto, x ao quadrado. Dividir pelo mais alto grau do divisor, que é x. Quando você fizer a divisão, vai dar o quê? X quadrado por x vai dar mais x. Então, você vai calcular o resto novamente. Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, vai para lá com menos. X vezes menos 1, menos x, vai para lá com mais. Então, você somou, vai somar. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado com menos x ao quadrado é zero, menos 3x com x menos 2x mais 2. Então, menos 2x mais 2, eu continuo conseguindo dividir por x menos 1, porque o grau é igual a x menos 1. Então, vamos pegar o menos 2x, dividir por x, vai ficar o quê? Menos 2. E aí, finalmente, eu vou calcular o resto. Vai ficar menos 2 com x, menos 2x, 2x. Menos 2 com menos 1 vai ficar 2. Vai para lá com menos, menos 2. Soma, dá o resto zero. Como a gente já esperava. Tá? Então, com isso, eu consigo escrever o quê? X ao cubo menos 3x mais 2 igual a x menos 1 vezes x quadrado mais x menos 2. E acabou, né? O resto é zero. Então, deixa eu colocar isso aqui embaixo. Ora, para treinar, eu não vou fazer, porque a maneira mais fácil de olhar o denominador é fatorar, né? O denominador x ao quadrado menos 1, basta você observar que é x menos 1 vezes x mais 1. Certo? Mas para treinar, vamos supor que eu não esqueci fatoração, não sei fazer fatoração. Como é que eu poderia achar esse fator aqui, x mais 1? Poderia achar ele por divisão polinomial também, olha. Ó, tá aqui o x quadrado menos 1. Vou dividir por x mais 1. O x menos 1, melhor. Então, x quadrado, que é o mais alto grau do dividendo, vou dividir por x, vai ficar x. Depois vai ficar x vezes x, menos x ao quadrado, vai para lá com menos. X vezes menos 1 é menos x vezes esse menos 1 aqui é menos x. Vai para lá com mais, vai ficar mais x. Somei, deu x menos 1. Depois eu vou pegar o x do x menos 1, dividir pelo x do x menos 1. Vai ficar mais 1. Para calcular o resto, vai ficar lá 1 vezes x, x, vai menos x. 1 vezes menos 1 é menos 1, vai para lá com 1 mais 1, resto zero. O que te garante isso? Exatamente isso que eu acabei de escrever aqui. Ó. X ao quadrado menos 1
é o dividendo vezes o divisor. Ao contrário, né? O divisor, x menos 1, vezes o quociente, x mais 1, mais o resto, que é zero. Tá bom? Então, resumindo, eu vou voltar a calcular o limite. Esse limite aqui, que era uma determinação, eu vou resolver a determinação usando o quê? Que o numerador está ali a fatoração que nós achamos, né? X menos 1 vezes x ao quadrado mais x menos 2. E o denominador é o quê? X menos 1 vezes x mais 1. Professor, já resolvi. Deu menos 3/2. Menos 3 meios. Ih, mas acho que vai dar zero, hein? Vamos ver. Olha, ficou x quadrado mais x menos 2 no numerador. Então, vou substituir o x por 1. 1 ao quadrado mais 1 menos 2. E o denominador fica 1 mais 1. Então, vai ficar o quê? 0 sobre 2, que é zero. Tudo bem, Ulisses? Ah, acho que eu posso ter errado no sinal. Você deve ter achado fez a conta errada no numerador, deve ter achado um 3 aí, ou menos 3. Então fica 0 sobre 2. 0 sobre 2 não tem determinação. O denominador não nulo, vai para zero mesmo. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Um outro tipo de indeterminação. Então, limite, quando x vai para menos 2, x ao quadrado mais 4x mais 4, sobre x à quarta, mais 4x ao cubo, mais 3x2, menos 4x, menos 4. Então, pode assustar no primeiro momento, né? Mas uma vez que não tem muita coisa o que fazer aqui, é simplesmente tentar calcular em cima e embaixo o limite, não tem motivo também para ficar assustado, né? Você vai substituir aqui, olha. Vamos substituir o x igual a menos 2 em cima e embaixo. Vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 2 mais 4, sobre menos 2 à quarta, mais 4 vezes menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, menos 4. Em cima vai ficar 4, menos 8 mais 4. Embaixo, 16. Menos 2 ao cubo é menos 8, vai ficar menos 32. Menos 2 ao quadrado é 4, vai ficar mais 12. Menos 4 menos 2 dá 8, menos 4. Isso fica 0. Embaixo vai ficar o quê? Isso aqui dá menos 16. Tá certo? Com esse menos 16. Com esse 12 fica menos 4. Com 8, 4. Menos 4 dá 0 também. Então fica 0 sobre 0. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai resolver a determinação para achar esse limite aí. O de cima, pessoal, não sei se vocês estão reparando, eu consigo fatorar usando produto notável, né? Porque eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mudar a ordem aqui. Mais 2 vezes x vezes 2. Mais quadrado do segundo. Isso é x mais 2 ao quadrado. Se você fizer o discriminante ali daquela equação, vai dar zero.
A raiz é dupla, o delta igual a zero. E o de baixo? O de baixo eu vou fazer o seguinte, eu sei que, eu já observei que aquele polinômio de denominador, ele é anulado por 2. O que diz lá a observação que nós vimos? Portanto, x menos 2, melhor, ele é anulado por menos 2. Então, x mais 2, que é x menos 2, é x mais 2, tem que ser um fator do polinômio do denominador. Então, vou pegar o polinômio do denominador. Deixa eu ver se é mais fácil copiar aqui. Esqueci. E vou dividir por x mais 2. Eu já sei que é divisível. Vou achar quem é o quociente. Então, vamos lá. Ó. X à quarta dividido por x fica x ao cubo. Vai para lá como menos x à quarta. Menos 2x ao cubo. Resto 2x ao cubo mais 3x2. Menos 4x menos 4. Aí eu pego 2x ao cubo, divido por x. Vai ficar 2x2. Resto menos 2x ao cubo. 4x2 vai para lá com menos. O resto vai ficar menos x2. Menos 4x menos 4. Divido x2 menos 4 por x. O menos x2 por x vai ficar menos x. Resto. x2 menos 2x vai para mais. 2x. Somei, ficou menos 2x menos 4. Menos 2x por x fica menos 2 lá em cima, no quociente. Resto vai ficar 2x. Menos 4 mais 4, resto 0. Então, portanto, deixa eu escrever o limite aqui, copiar de novo. Esse limite é igual a limite x menos 2, x mais 2 ao quadrado, sobre x mais 2. Quem é o quociente? Deixa eu copiar ele aqui. Aqui é x ao cubo. X ao cubo mais 2x2 menos x menos 2, tá certo? E aí você eliminou aqui, olha, você elimina um fator x mais 2, vai simplificar. Então, esse 2 vai virar 1, simplificou de baixo. Limite de x menos 2, x mais 2, sobre x ao cubo mais 2x2 menos x menos 2. E aí eu tento aqui substituir agora o x finalmente igual a menos 2. Vai ficar o quê? Menos 2 mais 2, sobre menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos menos 2, menos 2. Vai ficar 0, menos 8, mais 8, mais 2, menos 2. Ficou 0 sobre 0. Novamente, né? Nós demos um certo azar aqui. Mas o que isso garante? É motivo para desespero? Não. Garante que aquele fator x ao cubo mais 2x2 menos x menos 2 continua tendo um fator x mais 2 ali. Esse polinômio aqui, olha, que eu vou envolver agora, continua sendo divisível por x menos 2, por x mais 2. Então, eu vou dividir novamente para extrair o fator x mais 2 dele. Então, é x ao quadrado, vai para lá, menos x ao cubo, menos 2x2. Ficou menos x menos 2. Dividir menos x por x dá menos 1. Vai para lá com x, menos 2 com mais 2. Vai para 0. Portanto, x ao cubo mais 2x2 menos x menos 2 é x mais 2 que multiplica x2 menos 1. Então, esse limite aqui
A gente tinha visto já que o limite original é igual a esse aqui, né? O limite original é igual a esse. Então, vai ser limite, quando x tende para menos 2, x mais 2, eu vou fatorar o de baixo, em x mais 2, vezes x2 menos 1. Agora sim, eliminei a determinação completamente. Isso vai ficar 1, e o denominador não se anula mais, porque fica menos 2 ao quadrado, menos 1. Vai dar 1/3. Tudo bem, pessoal? Às vezes a gente tem que ir um passo além, dar 2 passos para resolver a determinação. Você tem que fazer 2 divisões quando, digamos, o polinômio tem mais de um fator x menos a. E pode ter um fator x menos a de ordem de multiplicidade 2, multiplicidade 3. Aí tem que dividir mais de uma vez. Entende? Professor, tem como voltar atrás um pouco porque eu acabei me perdendo? Tem. Aqui? Em qual ponto você quer que pare, Ulisses? Esse aí mesmo. Tá. Nós primeiros observamos o quê? O x2 mais 4x mais 4 é x mais 2 ao quadrado, né? E como o menos 2 anulava o denominador, a gente dividiu por x mais 2. E aí ficou x ao cubo mais 2x2 menos x menos 2. O passo natural aqui era substituir o x por menos 2 para ver se anulava o. Se não anulava o denominador. Só que, infelizmente, continuava anulando. Porque o x ao cubo mais 2x2 menos x menos 2 continua sendo anulado por menos 2. Isso significa o quê? Significa que o x ao cubo mais 2x2 menos x menos 2, ele é divisível por x mais 2, ou seja, ele é x mais 2 vezes um polinômio que é de x. E nós fomos na divisão polinomial para achar o que aqui, ó? Que dá x ao quadrado menos 1. Então, portanto, o limite original, quer dizer, só voltando aqui, né? O limite original que era esse, a gente já tinha mostrado que vale igual a esse. E esse, eu consigo resolver fatorando o denominador em x mais 2 vezes x ao quadrado menos 1. Simplificar o x mais 2. E aí, agora, 1 sobre x ao quadrado menos 1 não tem problema, porque o denominador não é mais anulado por x igual a menos 2. Fica simplesmente 1/3. Tá bom? Foi agora? Agora foi, agora consegui entender. Tá? Foi, né? Alguém tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Olha, mais um tipo de indeterminação que pode aparecer. Tranquilo, né? Então, por exemplo, vamos tentar fazer pelo menos mais uma aqui. E aí, a lista zero, que eu falei que era para vocês pensarem nela, vai ser importante agora. Olha, vamos fazer esse limite aqui. Vamos sair um pouco da variável x, tá? A variável que vocês chamam para resolver o limite não importa muito, então eu estou fazendo isso aqui de propósito. Que pode ser que você encontre aí nas listas com outro nome sem ser x, tá? X é o que a gente chama de variável muda, no seguinte sentido, ele é uma variável interna do limite. Então, a observação eu posso até colocar como observação que o limite, quando x tende a x0 de f de x é igual a L, você pode denotar isso também como o limite de t indo para x0 de f de t igual a L. Tá? Você pode chamar o x de qualquer coisa. T, y, é uma variável interna do limite. Então, como é que você calcularia esse limite? Olha, o que é
o modo natural de calcular esse limite? Substituir o h igual a zero em cima e embaixo. Então fica raiz de 2 mais zero, menos raiz de 2, sobre zero. Então já vi que é ruim, porque o zero aparece embaixo, né? Mas raiz de 2 mais zero é raiz de 2, isso é zero sobre zero, que é uma indeterminação. Então isso é uma indeterminação. Pode ser que o limite exista? Pode. E a gente vai tentar calcular esse limite. Então, como é que a gente vai resolver essa determinação? Então, digamos que a moral da história é o seguinte: o que está por trás do pensamento que eu vou executar, que você pode pensar, pô, por que eu pensaria nisso? O que está por trás é o seguinte: lidar com polinômios, em geral, é melhor do que lidar com radicais. Polinômios são mais, digamos, tratáveis, são mais amigáveis, se você quiser. É mais fácil de lidar algebricamente com polinômios do que. Por exemplo, pensa em você fazer uma manipulação. Te agrada mais lidar com isso aqui ou com isso aqui? X2 menos 3x é melhor, porque você não precisa tirar radical, não precisa tirar raiz quadrada de nada, né? Tá? Então, o que está por trás do que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou uma espécie de racionalizar. Isso já está racionalizado, porque o denominador já é polinômio, né? Mas eu vou racionalizar o numerador para eliminar esses radicais aí. A ideia é eliminar o radical, porque eliminar o radical, tentar fazer surgir polinômios na medida do possível, e polinômios é mais fácil de lidar. E todos esses exemplos anteriores que nós vimos aqui era tudo polinômio. Ó. Deixa eu voltar aqui. Polinômio em cima e embaixo. Funções racionais, né? Quociente de polinômios. Polinômios. Isso aqui já não é polinômio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, olha. Eu tenho esse fator aqui, tá? Menos raiz de 2. Que fator eu posso multiplicar por esse fator aí para fazer aparecer uma expressão polinomial? Raiz quadrada de 2 mais h mais raiz de 2. Isso, exatamente. Muito bem. Por quê? Olha só, vamos lá. Qual é a moral? Que a ideia é o seguinte? Vamos encarar esse termo aqui como A menos B, tá? Eu tenho A menos B. Para eliminar aqueles radicais ali, raiz de 2 mais H menos raiz de 2, a ideia Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado no numerador. Isso, eu vou fazer isso. A ideia é que para eliminar aqueles radicais ali, raiz de 2 mais H e raiz de 2, é fazer aparecer quadrado desses números. E como é que a gente faz aparecer quadrado desses números? Você multiplica por A mais B, e daí acho que o Ulisses deve ter tido a ideia, porque você sabe que vai aparecer A2 menos B2. Tá certo? E aí, aparecer quadrado daqueles caras ali é bom porque o quadrado de raiz de 2 mais h fica simplesmente 2 mais h, e o quadrado de raiz de 2 fica simplesmente 2. Então, é isso que a gente vai fazer. Olha, eu vou lá no limite, vou copiar o limite aqui novamente. Tá? E aí eu vou multiplicar pelo conjugado do numerador. Como o Ulisses observou, é importante fazer isso em cima e embaixo, porque eu não posso alterar a expressão. No fundo, quando eu faço isso, eu estou multiplicando por 1. Não estou alterando a minha expressão original. Eu estou multiplicando e dividindo, então eu estou multiplicando por 1. Tá certo? Então isso aqui vai ficar o quê? Limite de h indo para zero. Então vai ficar raiz de 2 mais h ao quadrado, como a gente tinha observado, menos raiz de 2 ao quadrado. O que eu estou usando aí? Eu estou usando esse produto notável aqui, essa fatoração, né? Produto notável, A menos B vezes A mais B, A2 menos B2. É a soma pela diferença. Vai ficar a diferença dos quadrados. E embaixo não tem muito o que fazer, eu vou deixar
Opa. Eu vou deixar embaixo h, que multiplica raiz de 2 mais h, mais raiz de 2. Então, isso vai ficar o quê? Limite de h indo para zero. Raiz de 2 mais h ao quadrado é simplesmente 2 mais h. Raiz de 2 ao quadrado é simplesmente 2 sobre h. Raiz de 2 mais h mais raiz de 2. Que é limite de h indo para zero. 2 mais h menos 2 é h, simplesmente h. H, que multiplica raiz de 2 mais h mais raiz de 2. O que acontece? Acabei de eliminar a determinação. Você pode simplificar o h com h. Tá? Lembra que isso aqui é sempre implícito que o h está se aproximando de zero, porém para valores diferentes de zero. E aí fica o quê? Limite de h indo para zero, de 1 sobre raiz de 2 mais h, mais raiz de 2. O que você pode tentar fazer agora? Substituir o h igual a zero em cima e embaixo. Torcer para o denominador não dar zero, né? Ah, deixa eu fazer o seguinte, eu vou usar essa linha ainda de cima. Então, isso vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 2 mais zero mais raiz de 2. Isso vale 1 sobre 2 raiz de 2. Se você quiser racionalizar, isso fica raiz de 2 sobre 4. Vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Aí, professor, achei esse resultado também. Consegui fazer. Acho também? Consegui. Ah, que bom. Então, pessoal, eu vou parar. Eu apaguei, mas eu vou parar por aqui, mas na próxima aula eu vou voltar com esse exercício aqui, ó. Se você quiser já pensar. Limite quando x igual para menos 1 de raiz de x, raiz cúbica de x mais 1 sobre x mais 1. Então, você vai ver que o menos 1 anula em cima e embaixo, tanto o numerador quanto o denominador, então é uma determinação. E a ideia é multiplicar pelo conjugado do numerador para poder eliminar essa raiz cúbica aí. E aí você vai lá na lista zero, que eu pedi para vocês olharem, né? O conjugado de a mais 1, no caso, o conjugado raiz cúbica de x mais 1 é inspirado naquela fatoração, a ao cubo mais b ao cubo, né? Tá? A ao cubo, já dando uma dica, né? Que vai ser importante, essa fatoração aqui. E aí, ou seja, a gente vai encarar o a como raiz cúbica de x e o b como 1. Então, multiplicando por a2 menos ab mais b2, vai aparecer a ao cubo mais b ao cubo. E é interessante aparecer a ao cubo mais b ao cubo nesse caso, porque o cubo de raiz cúbica de x é x. Então, você elimina o radical. Então, como eu tinha falado, o espírito da coisa aqui é sempre você multiplicar pelo conjugado para fazer aparecer polinômios. Que são melhores de lidar do que com esses radicais aí. E observa que o denominador já é um polinômio, então, em princípio, a gente não faz nada. Deixa ele parado lá. Tá? Então, vou parar a gravação por aqui.